Brasileiro. Rogério Ceni. Vamos com a coletiva do Ceni. Ceni, boa noite. Aqui. Boa noite. Eu queria que você analisasse o jogo em cima da palavra do Vitor Pereira, analisando a partida também. O VP disse o seguinte, que se o futebol fosse justo, o vitorioso de hoje seria o Corinthians. Queria que você analisasse isso para você também. Se o futebol fosse justo, qual seria o resultado? Bom, se futebol justo ou não, eu não sei, mas o Corinthians teve mais oportunidades reais de gol que o São Paulo. O Corinthians fez 10, 15 primeiros minutos, acho que nós tivemos que tomar o gol para começar a jogar. Tomamos o gol, começamos a jogar, fizemos um resto de primeiro tempo muito bom, empatamos o jogo e tivemos domínio no final da primeira etapa. E no segundo tempo, acho que foi equilibrado até certo ponto. Depois o Corinthians obteve acho que 2 ou 3 oportunidades mais claras de gol do que a gente. Então, eu acho que o Corinthians teve mais chances claras de gol do que nós tivemos. Isso é a análise dele nesse sentido. Eu acho que pode ser colocado em prática. Rogério, tudo bem? Diante das circunstâncias de jogar com um time modificado, bem modificado, o empate você considera mais positivo ou negativo? É o copo meio cheio ou meio vazio? E essa modificação, acredito eu, que você pode confirmar agora, seja pelos jogadores estarem no limite do limite, não poder perder mais, não se dá o luxo de perder mais jogadores para a temporada. Eu entendo as pessoas dizerem, não, mas tem que botar o time completo hoje, porque o brasileiro a situação está muito difícil. Eu sei que o brasileiro a situação é muito difícil. Vocês viram como o Patrick e o Luciano entraram? Vocês acham que eles entraram? Estão todos jogadores exaustos. Na lateral esquerda, que eu podia fazer uma troca, era o Wellington, que jogar com ofensividade, eu não tinha. Se eu ponho o Reinaldo e perco o Reinaldo, os jogadores estão muito cansados. Eu não tenho como fazer. Eu queria também botar, se você me garantisse que eu botasse todos eles hoje, eu até colocaria todos em campo. Mas eu tinha uma garantia muito maior de lesão e de um jogo numa entrega bem menor, pela condição de cansaço não só físico, como mental. O que cansa uma decisão, ir para os pênaltis, toda aquela tensão. A gente já chega em casa, né, cansado, você imagina o cara extenuado do jogo e tudo. Então, assim, lógico que por mim eu colocaria. Se fosse segunda-feira o jogo, nós estaríamos com mais jogadores dentro de campo. Mas nós não temos, você tem uma ideia, tudo que tinha no elenco, com exceção do Léo, com condição de jogo, o Léo zagueiro, que não foi convocado hoje porque estava muito cansado, eu conversei com ele. Nós tínhamos aqui hoje, esse é o elenco todo, nós temos jogador na seleção sub-20 e não conseguimos liberação para trazer o Beraldo, que eu acho que se adaptaria melhor. Aí tem o lateral, o Patrick, que é da base, que também está na seleção, não teve condições de estar aqui. O Wellington está suspenso. A gente vai fazendo o que é possível. Eu acho que tivemos até bons momentos no jogo. Acho que o Corinthians, no segundo tempo, criou mais do que a gente. Primeiro tempo, os 15 primeiros minutos do Corinthians, os últimos 30, depois que nós tomamos o gol, nós começamos a jogar. E a gente está fazendo o máximo que é possível. Não adianta eu colocar os mesmos 11 que começaram, ou trocar 6, deixar 5, e esses jogadores se lesionarem, eu não tenho mais tempo até o dia 1º. Qualquer lesão muscular, esses jogadores estão fora da final. Então, eu sei do que é preciso, eu sei que nós estamos numa situação ainda apertada dentro do Campeonato Brasileiro, mas eu prefiro ter a energia de jogadores limpos, descansados, para tentar competir ao menos nesse aspecto contra o Corinthians, que o Corinthians teve a semana toda para trabalhar, veio com a sua equipe praticamente principal. Eu prefiro ter esses jogadores descansados e tentar oportunizar. Muitos pedem minutos, alguns jogadores, está dados minutos para muitos jogadores, e eles competiram. Agora, nós logicamente não temos o mesmo entrosamento. Se nós não temos nem a velocidade, nós não temos nem o drible, quando tem 1 contra 1 no time principal, quando joga um time alternativo, você espera que tenha o que? Muito mais. Tem o desejo, a vontade, a união do grupo, um time mais alto hoje para tentar não sofrer tanto na bola aérea, e acaba sofrendo ainda na bola aérea depois das trocas. A principal chance do Corinthians saiu de uma bola aérea que deu o rebote, voltou para dentro da área, eles perderam 2 vezes o gol, perderam na primeira e o Felipe Alves fez a defesa na segunda. Agora, mesmo assim, ainda botamos bola na trave, tivemos uma situação ou outra de gol. Se eu saio satisfeito, claro que não, estou no Morumbi, jogando dentro da minha casa, quero o resultado, mas eu
eu tenho os limites físicos dos atletas. O departamento de fisiologia fala comigo. Eu converso com o atleta mais do que o departamento de fisiologia. Eu pergunto, ontem nenhum deles conseguiu treinar de cansaço. O que você quer que eu faça? Nós fizemos o melhor time que nós tínhamos para o dia de hoje, com mais energia. E competimos durante a maior parte do tempo contra o Corinthians. Sene, boa noite. Quando acabou o jogo contra o Flamengo, 3-1 aqui no Morumbi, você disse que não teria como falar do jogo da volta, porque ainda teriam as decisões da semifinal pela Sul-Americana e esse jogo contra o Corinthians. Chegamos, então, na semana da volta. Como você analisou esse período, né, que são quase 20 dias de distância do jogo do Flamengo para agora, como você vê o São Paulo chegando para quarta-feira e como é que está a sua perspectiva sobre o jogo? É difícil um jogo 3-1, mas o time está mais motivado. Você vê dessa maneira que é possível reverter no Maracanã? Obrigado. Eu vejo que é possível você jogar com um time muito mais próximo do que foi contra o Atlético Goianiense, do que se a gente colocasse hoje esses jogadores. Seria impossível colocar na quarta-feira. São 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses que a gente joga toda quarta e todo domingo. Nós temos agora a condição de pensar num time que vai enfrentar uma equipe, talvez a equipe que apresente o melhor futebol no Brasil hoje. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui. O resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Rogério, boa noite. Hoje, sem muitos titulares e a torcida ainda motivada pela classificação, como aconteceu no meio de semana, quando o placar começou a anunciar a escalação dos jogadores, uma festa para todo mundo e a grande maioria dos jogadores que não começaram aquela partida. Na vez do Igor Gomes, o Morumbi quase na totalidade vai para o jogador. Hoje, alguns jogadores não entregaram o que o Igor Gomes entregou na partida. E mesmo assim, quando ele saiu, foi vaiado. Como que está o Igor Gomes? Qual é o seu processo de conversa com ele, com a experiência que você tem? E a torcida do São Paulo está sendo demasiadamente injusta com ele? Olha, o máximo que eu posso tentar dizer para ele é que eu já fui vaiado aqui e sobrevivi. Acho que são situações distintas. Ele é jovem, tem um futuro indefinido dentro do clube, porque o contrato acaba em março. Ele vai ter que ter força e saber conviver com essa situação. E nós temos que ter inteligência para momentos que nós precisamos dele em determinados jogos, assim como a gente troca vários jogadores, ele também vai jogar determinados jogos, e determinados jogos ele vai ficar fora. E ele tem que ter cabeça boa, é um menino com boa formação, e vai ter que reverter isso com gol, vai ter que reverter isso com uma assistência, com uma participação importante num jogo decisivo que ele possa ajudar, ou mesmo, enfim, cada minuto que ele tiver em campo vai ter que ter cabeça boa para superar isso. Não tenho mais do que eu possa falar. Eu lamento que ele tenha que passar por isso, que existe essa, porque eu acho que você falou uma coisa exata. Ele não foi de longe, ele não foi o jogador que menos rendeu em campo, né? Mas são estigmas que a gente tem que carregar pela vida e tem que superar, aqui ou em outro lugar quando ele estiver. Rogério aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio 365. Você comentou agora há pouco que conversa com os atletas em relação à parte física. Sim. Não chegou a treinar praticamente após a classificação da Copa Sul-Americana? Os que jogaram, eu estou falando. Os que jogaram, isso. Qual é o segredo do treinador para entregar uma equipe competitiva em tão pouco tempo de trabalho? Se permite mais uma, avaliação também em relação ao pênalti que o Éder sofreu do Gil. Bom, eu não vi o pênalti assim em campo. Da onde eu estava, que é bem numa direção muito próxima, me pareceu que o término da falta foi dentro da área. É o que eu tenho de impressão. Não sei o que é a análise da mídia como um todo, eu não sei qual é a análise, né? Que foi pênalti, eu acho que foi pênalti, acho que ele puxa realmente. Eu acho que o final do pênalti começa, acho que fora da área, mas acaba dentro da área. Essa é a minha opinião do que eu vi da linha do campo, que eu não estava conversando agora com o Rogério Pinheiro, com o Jorge Wagner, que alguns que desceram aqui, nós estávamos conversando, batendo um papo ali, acabei não vendo o lance. Eu acho que a penalidade foi corretamente marcada. Na parte de como se faz, nós treinamos 21 minutos ontem,
3.000 metros, 2.800 metros mais ou menos, nós percorremos, tentando fazer ajustes de bola parada, de marcação, e tentar construir da maneira como nós achávamos que era mais viável hoje contra o time do Corinthians, com jogadores que muito provavelmente é a primeira vez que jogam juntos, jogando com um zagueiro de lateral esquerdo e que até desempenhou muito bem a função, defensivamente muito bem, ofensivamente mais do que eu esperava. Nós não conseguimos a liberação do Patrick, não conseguimos a liberação do Beraldo, nós não tínhamos o Wellington e eu tinha o Reinaldo cansado. Se o Reinaldo se machuca, eu não tenho o Reinaldo para o jogo, nem para o jogo de quarta, se ele for jogar ou se o Wellington for jogar, e nem para o jogo. Então, o errado, o azar foi o Wellington ter sido expulso contra o Cuiabá. Esse foi, falei para ele hoje, que eu disse, ó, além do dia de uma expulsão que não tinha necessidade, você, ainda hoje, quando o outro jogador da posição está cansado, nós não temos você para jogar. Miranda voltando de lesão, com cãibra. Rafinha, vocês viram no final puxando o pé com cãibra. Ferrarese chutou, ainda chutou a sola da chuteira com dor no pé. É um time que vem de um ano muito pesado, entregando, escuta o que eu estou te falando, entregando mais do que era para esse time entregar. Lembre-se, quando você vira uma bola lá no Flamengo, tem Everton Cebolinha, tem o Marinho, lembre-se, quando você vira no Palmeiras, pega o Dudu. Aqui é um time de construção de posse. É um time que constrói a jogada toda para chegar e através dos cruzamentos, ou dos alas que apoiam muito, ou do Luciano que vem flutuar e construir por dentro, que chega ao gol adversário. O São Paulo é o time, provavelmente seja o time que menos dribla no campeonato. É um jogo conjunto. Mas por que você não muda o estilo? Mudar qual estilo? 3 zagueiros, linha de 3 ou linha de 4? É o que dá para a gente mudar. Os jogadores da frente são os mesmos. Então, assim, eu acho que o São Paulo entrega mais do que as possibilidades oferecem. Essa é a realidade do São Paulo no momento. E é assim que nós vamos lutar para tentar ser campeão e lutar para chegar mais alto no Campeonato Brasileiro e, você que me perguntou do Flamengo, né? E também lutar quarta-feira contra o Flamengo. Rogério, boa noite. O Felipe Alves, na Zona Mista, comentou sobre a questão do olhar para o goleiro no futebol. Ele foi questionado sobre a questão da regularidade, de ter uma atuação interessante, de um goleiro muitas vezes ter uma atuação ou outra ruim e já partir para o final da fila de um clube. E ele disse, é interessante como no futebol, quando se olha para um atacante, ele passa 5, 6 jogos sem fazer gols e a cobrança não aparece. Mas o goleiro, numa temporada regular que tem, faz 1 ou 2 jogos ruins e muita gente já quer que ele vá para o final da fila, que ele não presta para o clube. Você, não preciso dizer, enfim, tem uma história gigantesca na posição. Queria que você falasse se, de fato, existe esse olhar diferente para o goleiro em relação a outras posições. Deixa eu te falar. E o treinador é a mesma coisa. Então, goleiro e treinador são muito parecidos. Mas deixa eu perguntar para vocês, quem, na opinião de vocês, são os grandes goleiros hoje do futebol brasileiro? Vocês não estão aparecendo nem o rosto de vocês. Me diz um goleiro. O Everton? Quanto que o Palmeiras quer no Everton? Outro goleiro bom, me diz. Quem? Cássio? Vê se o Corinthians quer. Sabe o que é? O problema é que times que ganham há menos tempo dão uma sustentação maior aos seus profissionais. Times campeões, Flamengo, campeão, bastante vezes nos últimos anos, se sustenta mais um profissional. Palmeiras, campeão, se sustenta mais os profissionais. Atlético Paranaense, desenvolve um goleiro, vende o goleiro. Desenvolve outro goleiro e já tem gente querendo comprar o goleiro deles de novo. Times que ganham têm mais paciência com todos os profissionais. Treinador de time que não ganha há muito tempo, ele tem que ser campeão. Goleiro de time que não ganha há muito tempo, ele tem que jogar todos os jogos bem, tem que fazer milagre todos os jogos. É natural, isso não é uma crítica, tá? É uma constatação. O Everson, você quer do Atlético Mineiro? Pergunta lá quanto que eles querem no Everson. O que nós estamos a entender é que Jandrei e Felipe Alves são muito bons goleiros. Posso te garantir que são bons goleiros. Agora, quando você pressiona todo o tempo e você tem um time que não vence competições importantes há 10 anos, qualquer erro, até para eles mesmos, gera um pouco de insegurança. O que vai ser necessário para eles se manterem no gol há tempos? Ser campeão. Se você é campeão, eles passam a ser bons. E aí, se você repete um título no próximo ano, eles são muito bons. E assim vai. Nós nos tornamos bons porque o Zete foi considerado, não vou falar de mim, o Zete ganhou. Aqueles times eram campeões.
Enquanto você não formar times campeões, as pessoas vão acabar tendo desconfiança, né? Mas lembre-se que são goleiros que vieram com custo baixo para o São Paulo, exatamente dentro das condições que o clube tem. E tem entregado, o Felipe fez uma grande partida. Hoje o Andrei fez grandes partidas. O Andrei estava no jogo contra o Palmeiras na eliminação nos pênaltis. Fez um grande jogo. Eles já fizeram bons jogos, os dois, e o Andrei que vai jogar já contra o Flamengo na quarta-feira, né? Vai ter outra oportunidade de mostrar o seu valor. São bons profissionais, mas o time precisa ser campeão. Aí o goleiro também passa a ser mais seguro, passa a ser melhor, até mais bonito, de repente, passa a ser. Rogério aqui, boa noite. Desde quinta-feira existe uma ansiedade do torcedor, né, para a final da Copa Sul-Americana. É um jogo especial, um jogo único, num ambiente neutro. Sim. Quanto tempo que o São Paulo vai demandar para preparação desse jogo? Hoje, por exemplo, já contou como preparação para a final ou ainda não? Queria entender como é que você está esquematizando a preparação para essa final. Primeiro, é muito difícil você retirar da cabeça do jogador o jogo da final. É muito difícil você abster aquele jogo e dizer, não, nós temos muita coisa pela frente e coisas importantes pela frente. Porque a cabeça de muitos... Então, às vezes, o jogador ele já está cansado. Ele já sabe que as pernas já estão pesadas. Ele diz, puta, hoje eu pergunto para eles, como é que você está? Professor, estou um pouco cansado. O que você faz? Põe ele mesmo assim? Se ele tiver uma lesão, se sente culpado por isso? Então, assim, é natural que esse jogo vá sendo... Né? Agora, nós temos o Corinthians muito importante no Campeonato Brasileiro, hoje era. Nós temos um Flamengo que, por mais favorito que seja, não está terminado o jogo. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não para mim. E eu não iria com um time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. E os caras que trabalham comigo também têm que pensar dessa maneira. Agora, quando você já está numa final, é difícil você tirar aquilo da cabeça do atleta. Você compreende o que eu quero dizer? Então, assim, se eu comecei a preparar o time para o jogo quando Del Valle, não, nem tempo eu tive. Eu preparei um treino para esses caras. Tinham 13 caras ontem para treinar. Eu peguei 7 meninos da base para tentar arrumar um time com um modelo de jogo para tentar jogar hoje. Nós temos uma semana, em tese, livre, que antecede o jogo do Avaí, se eu não me engano. Essa semana é a semana que eu tenho para utilizar como preparação para o jogo do Avaí e, consequentemente, treinar 2 opções, com linha de 3 e com linha de 4, para o jogo contra o Del Valle. Eu não tenho como pensar no Del Valle com o Flamengo na minha frente. Vou enfrentar o melhor time da América e vou estar pensando no Del Valle, não tenho como. Nem tempo para isso eu tenho, não tenho. Agora, as pessoas que trabalham lá dentro vão analisando. Tem gente trabalhando nisso, olhando padrões, como jogam, qual é a característica, por onde saem, por onde jogam, quem constrói, como baixa em linha de 3, o volante entra para jogar entre os zagueiros, as alas. Isso tem gente olhando todos os dias. Tem uma pessoa só para isso, para fazer resumo, para que lá na frente a gente possa ter conteúdo para estudar. E na semana que não tem jogo, acho que para ninguém, né? Se eu não me engano, tem uma semana que acho que o campeonato fica sem jogos, né? Para a gente poder aí sim trabalhar focado. Até lá então eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver contra o Flamengo para tentar chegar numa final. Eu tenho que ir lá para o Ceará e não é fácil jogar contra o Ceará lá no Castelão. Nós jogamos esses dias atrás aí. E aí que eu vou ter uma semana para enfrentar o Avaí. E nessa semana é que eu pretendo preparar uma equipe já avisando o jogo do Avaí e também a final da Sul-Americana. Rogério, boa noite. Eu queria que você analisasse o desempenho de 2 jogadores. O Galopo, né, ele vem de um gol que classificou o São Paulo nos pênaltis e de uma confiança um pouco maior. Me lembro que até depois do jogo contra o Santos, você disse que naquela ocasião ele não tinha se adequado muito ao que você tinha pensado para aquele jogo. E aí uma mudança de sistema hoje acabou facilitando também para essa entrada do Galopo. E sobre o Andrés, me pareceu que ele saiu até um pouco cabisbaixo, não sei se insatisfeito com o desempenho dele, se queria mais. Acho que sim, eu acho que um pouco com ele. Ele se cobra muito, eu estou falando do Colorado agora, do Andrés, né? Ele é um menino que se cobra muito, acho que está tendo uma grande oportunidade da vida. É um jogador que veio por um empréstimo bem baixo para o São Paulo, custo bem pequeno, um salário também, um salário bem
bem mais abaixo. É uma oportunidade que ele tem na vida dele de mudar de patamar de vida. Eu acho que ele se entrega todos os dias para que isso aconteça. Em 2 ocasiões ele teve lesão e não teve continuidade. Então, cada minuto que ele tem para ele, acho que vale muito na vida dele. E eu acho que, às vezes, ele é um passe, como hoje. Falei para ele, não adianta forçar por dentro, muitas vezes, vai por fora. Não é um time que está tão acostumado a jogar por dentro. Hoje o Corinthians é mais entrosado por dentro. O time do Corinthians é mais entrosado do que o nosso, do que jogou hoje, né? E às vezes você comete um erro ou outro e ele saiu. Eu não vi, mas depois me disseram que ele chutou um copinho d'água, alguma coisa assim. Mas eu sei ele a cobrança dele consigo mesmo. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O Galo fez um gol de pênalti muito bonito, uma batida de pênalti decisiva, colocou, teve calma, personalidade, pediu para mim, insistiu e eu na última hora eu disse, eu comigo mesmo brigando ali no banco de reserva para escolher entre ele, Diego. Eu já vi os dois batendo pênaltis, o Diego bate desde a base. Mas me deu aquela coisa, disse, não, vai você. Eu galopo para bater, eu fiz sinal para ele bater o quinto e deixei o Diego para o sexto, o Juan para o sétimo, o Pablo para o oitavo e o Thales para o nono naquele dia, se preciso fosse. Naquele dia não, anteontem. Se preciso fosse. Né? Mas, e hoje ele gosta do lado esquerdo, tá? É o lado que ele mais gosta de jogar, ele gosta de trazer para dentro da perna direita, mas hoje ele não tinha um companheiro que fluísse o jogo. Porque nós não tínhamos esse jogador para colocar em campo hoje, entende? Então ele falava, mas quando eu olho não tem ninguém passando. Porque normalmente a gente, quando recebe esse meia, ele tem o Wellington passando, ele tem o Reinaldo já em linha alta passando. Hoje ele era o cara que tinha que resolver nesse sentido. Dificultou um pouco mais o jogo para ele. Mas ele é um cara que se entrega, que se dedica, que se esforça todos os dias. Errou mais do que o normal, talvez, no dia de hoje. Mas não é por isso que ele vai deixar de ser utilizado e é como eu falei, é uma rotatividade de jogadores que vão jogar determinados jogos. Boa noite, Rogério. Na próxima terça-feira você completa 11 meses de São Paulo. Não é um tempo tão grande, mas dá para você tá a par de no Brasil é muito, né, cara? No Brasil é muito. Muito. Com certeza no Brasil é muito. E você, nesse tempo, colocou o dedo em vários pontos do clube. Você falou do DM, você citou piscina, você foi além. O Rafinha na Zona Mista falou pra gente que você passa para eles todos os dias o tamanho da instituição, o tamanho do São Paulo. Queria saber assim, o quanto você acha que o São Paulo precisa de você? O quanto você consegue ajudar a instituição, não só dentro de campo? Cara, eu tento fazer meu melhor todos os dias, porque a minha vida foi aqui. Aonde vocês estão aqui, eu morei, isso aqui, posso dizer para você, era uma sala aqui, tinha orelhões, sabe, ficha? As pessoas que estão na internet hoje comentando não conhecem ficha de orelhão. Que tinha 2 orelhões que você podia ligar para a tua casa em 1990 e você tinha que ficar em pé para falar. E ainda tinha gente esperando na fila, aqui nessa sala aqui do lado. Quando você atravessava a noite, que não tinha uma luz acesa nesse corredor. Hoje o Morumbi é bonito, é moderno. Desde a época do Juvenal, aquela remodelação, e vem acontecendo cada vez. Então, assim, eu vivi tudo que você pode imaginar aqui. Eu vivi as glórias de 92, 93, 94, o restinho daquela Copa Comembol, quando nós ganhamos, 95, 96, 97, aí 98, com aquele Campeonato Paulista, quando a gente ganha 2000, outro Campeonato Paulista, né, começando a reagir depois daquela sinal, né, depois tem a Copa 2002, aquele Super Paulistão de 2002, desce 2003, aí ganhamos classificação para Libertadores. 2004, semifinal contra o Once Caldas. 2005, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão paulista. 2006, Brasília. Eu vi tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o quê? Comigo? Eu adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui. Com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca. E que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos.
agora com a venda do Antony, né, a promessa de tentar, e vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério? Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa rescisória? Você acha que o quê? Que é todo treinador que vem põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Não, repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar você não tem jogador para tentar ser campeão. Então a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão, jogo é dia 1º, dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado. A minha palavra eu dou para você aqui. Se querem me trocar, quando quiser, sem problema. Agora, apoiem os jogadores, como sempre tem feito, com exceção do Igor Gomes, que normalmente é vaiado. Vamos fazer o nosso melhor. Nós temos que ser realistas. O São Paulo está numa situação difícil. Sejamos realistas. São Paulo Futebol Clube está numa situação difícil. E esse título mudaria muito do caminho da história. O time adversário é bom pra caramba. Você já viu Independente Del Valle jogar? Muito bom time. Não tem a mesma história que o São Paulo, não tem a mesma grandeza do São Paulo, a mesma torcida que o São Paulo, o estádio que o São Paulo, mas é um bom time, bem organizado. O futebol brasileiro está cheio de times bem organizados, que não tem a mesma grandeza. Agora, precisamos se ajudar todo mundo. Agora, você acha que eu quero o dinheiro de uma multa rescisória para ficar aqui? Esqueça, cara. Esqueça. Você acha que eu nem sei quanto eu recebo por mês, exatamente quanto cai na minha conta. Eu sei que tem coisa para trás pendente, eu sei que o clube vai pagar. Os caras são ponta firme, eles vão conseguir acertar tudo. Agora, no momento está difícil. No momento está difícil. E os jogadores estão lutando mesmo contra tudo. Acho que o torcedor reconhece a entrega de todos eles. Vamos tentar fazer o nosso melhor para ser campeão. Tirar o São Paulo, trazer a honra de volta, cara. O orgulho de ser São Paulino de volta com título internacional. Isso é o que nós vamos batalhar. Isso é o que eu vou batalhar. Até o dia 1º. Isso é o meu compromisso. Tentar fazer o São Paulo campeão. Se não der, Rogério, você não é muito bom. Não precisa me dar dinheiro nenhum de multa, de nada, cara. Pelo amor de Deus. Quer continuar? Continuamos. Eu tenho meu foco no trabalho, no que eu posso fazer pelo clube. Não quer, seguimos a vida, eu continuo aqui, moro aí perto aqui há 200 anos, vou estar sempre na torcida, tudo para que o clube saia dessa situação difícil. Rogério, boa noite, tudo bem? Há pouco você falou sobre a ausência de um jogador de drible, um jogador de mano a mano, de 1 contra 1. Isso tem te incomodado no decorrer da temporada e já estão mapeando algum jogador específico para a próxima temporada? Não é nem que me incomoda, é que o jogo ele pede muitas vezes, quando você vai e faz uma aproximação de um lado, um jogo para atrair o adversário, uma virada de jogo, ele pede que aquele jogador que receba tenha 1 contra 1 para fazer a diferença. Porque isso, você tirando um jogador no mano a mano, o jogo muda. E o nosso jogo é muito de construção por dentro. E sou muito, repito, muito grato. Nós nos adaptamos a jogar sem esses jogadores que fazem a diferença individualmente. O nosso jogo é muito coletivo. Talvez seja o time mais coletivo que tem no Brasil, no sentido de força, de união, é o time que tenta jogar coletivamente. Jogadores assim são normalmente caros, custam muito. Não é fácil você encontrar jogadores de nível bom assim que possam. Então, para o próximo ano, logicamente que eu espero que esteja se olhando, mas primeiro vamos viver o dia 1º de outubro, vamos tentar ser campeão, porque eu acho que aí entra também uma competição de nível mais alto e mais importante, que é a Copa Libertadores. Se essa competição entrar, o clube vai ter que estar preparado para falar ao seu torcedor qual é o seu desejo, participar de uma Copa Libertadores ou disputar de verdade uma Copa Libertadores. É por aí que nós vamos ter, vamos ser realistas, né? É o que nós podemos fazer. É que todo mundo está se esforçando. Eu tenho certeza que a direção está se esforçando para pagar todos os jogadores. E eu tenho certeza que os jogadores estão se esforçando para entregar o melhor para o São Paulo. E eu garanto a vocês que todos os dias eu vou trabalhar também tentando entregar o melhor para o São Paulo. Então está todo mundo, eu acho, que em busca de soluções aqui. Mas o momento, ele é difícil.
Boa noite, Rogério. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Visando novamente a partida contra o Flamengo. Sim. Desvantagem de 2 gols, agora fora de casa, contra uma equipe mais qualificada que é o do Atlético Goianiense. Esse jogo coletivo que o São Paulo tem que fazer na próxima quarta-feira tem que ser perfeito, porque visitar o Flamengo, não tomar gols do Flamengo é uma coisa muito difícil. Aconteceu uma vez nos últimos 11 jogos. Então a partida do São Paulo tem que ser a perfeita, a melhor do ano? Tem que ser perfeita. E mesmo perfeita, você não tem a garantia que você consiga sair. Mas você tem a oportunidade. Então nós não vamos jogar fora essa oportunidade. Nós temos mais 90 minutos. O Vélez não fez 1-0 no Flamengo? O Vélez precisava fazer 4. Se eu não acreditar, se eu não mostrar para eles que é possível, como é que eles vão acreditar que é possível ganhar? Eu sei que é difícil, que é o melhor time, que é tudo, eu sei disso, sem problema nenhum. Mas eu não vou me acovardar e nem vou chegar numa semifinal. Nós passamos pelo Palmeiras, que é um baita time também, cara. Sobrevivemos nos pênaltis contra o Ceará, e que é um time duro. Nós temos uma oportunidade, nós temos que ir lá e fazer o nosso melhor. A vida ensina assim. Você não pode dizer, não, vamos botar... Primeiro que botar toda a força contra o Corinthians seria o maior erro hoje, diante do estado físico dos jogadores. Seria o grande erro. Nós talvez não teríamos desgastado o time, lesionado o jogador, e talvez nem esse ponto nós teríamos. Então, agora nós temos os jogadores mais descansados e nós podemos tentar competir contra a melhor equipe no momento no futebol sul-americano. E aí nós temos que, taticamente, tentar desenvolver, correr riscos, vai estar implícito correr riscos, e tentar o que acho que ninguém conseguiu nos últimos, nos últimos muitos jogos. Nós temos que tentar fazer isso. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni.